nós refletimos durante as 5 missas que nós presidimos neste final de semana sobre o Salmo e o Evangelho. Dissemos que o Salmo de hoje, juntamente com o Evangelho, nos apresenta uma espécie de tutorial para ir para o céu. Sei que pessoas já participaram desta Eucaristia ontem, vão ouvir a mesma homilia, é bom que se reforça, né, algumas coisas. É importante, né, a gente se sentir incomodado realmente por essas palavras que hoje nós vamos escutar, porque elas estão colocadas para isso, né, para que a gente possa fazer uma espécie de análise sobre a nossa vida e sobre a nossa fé, né, sobre aquilo que nós vivemos. Daqui a pouquinho eu vou pedir o Marcos para me ajudar, como a Heloísa ajudou de manhã. Você vai ficar aqui daqui a pouquinho e nós vamos fazer uma pergunta que não é retórica, mas que parece retórica, que é: quem pode entrar no céu? Que é o que o Salmo diz hoje. Quem pode habitar no santuário ou no Monte Santo do Senhor? Este Monte Santo do Senhor, este santuário, não é um templo, não é uma igreja, não é simplesmente um lugar de culto, mas é a promessa da vida eterna, tá bom? Mas antes, é bom a gente lembrar que este tutorial para ir para o céu, ele está ambientado sobre uma discussão fundamental que hoje aparece no Evangelho. Aliás, o Evangelho está repleto dessas discussões fundamentais entre Jesus e alguns grupos. Um dos grupos com o qual Jesus está sempre discutindo é o grupo dos fariseus, que eram pessoas muito santas e muito boas, mas alguns deles muito apegados às leis de pureza rituais, né? Vocês já devem ter escutado, alguns já sabem disso, mas não tem problema repetir. Nós, cristãos católicos, principalmente, né, a partir do Concílio de Trento, focalizamos como doutrina da nossa igreja os 7 sacramentos e, mais do que isso, nós focalizamos também uma catequese a partir dos 10 mandamentos, né? Mas os judeus, do tempo de Jesus, tinham mais ou menos 613 mandamentos, né? Que eram mandamentos que tinham a ver com rituais de pureza, né? Para, vamos falar assim, questões corporais, questões de higiene. E o que aparece hoje é essa discussão, né? Não é que Jesus está discutindo e sendo contra uma lei de higiene. Aqui o que aparece é um problema com a pureza, não com a pureza, mas com o ideal de pureza, que às vezes nós pensamos que atingimos cumprindo leis, né? Por exemplo, tem muita gente que pensa que só porque vem à igreja vai se tornar santo. Não basta vir à igreja para se tornar santo, né? Olhe que lá no retiro de Jesus, os 40 dias, o diabo conversou com ele, não é verdade? Estava lá junto, né? Então, a gente não pode ter essa ideia, né, de que simplesmente a frequência ou o cumprimento de algumas normas rituais vai nos conduzir à santidade. E Jesus está justamente falando isto, né? Por isso, as palavras dele, que hoje nós escutamos, são palavras muito duras para os fariseus e também para nós. Porque ao serem questionados, na verdade, quem foi questionado não foi os fariseus, na verdade foi Jesus, que foi questionado por causa da atitude dos discípulos. Ao ser questionado sobre isso, ele vai notar que os fariseus não estão preocupados, né, com o louvor e com o culto a Deus. Estão preocupados com cumprir uma tradição, simplesmente, né? E ele se coloca, então, numa postura muito crítica em relação a isso e vai chamar este povo de hipócrita, né? Hipócrita, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante. Vocês acham que a pureza, né, está em praticar as normas rituais, né? Vocês acham que a contaminação vem daquilo que está fora, mas cuidado, porque a pior contaminação parte daquilo que está dentro, porque é do coração do homem que parte as más intenções, o adultério, o planejamento de assassinato, a corrupção e por aí vai. E aí ele desfila um montão de coisa, né? Vai colocando assim um montão de coisas que saem do coração do ser humano e que torna o homem impuro. Esse texto, né, que nós escutamos, ele tem uma espécie de paralelo também em outro evangelho, quando Jesus vai dizer assim: vocês são
como sepulcros calhados. Por fora vocês são uma beleza, são bonitinhos por fora, mas por dentro é uma tristeza, está cheio de podridão, né? Conversava hoje de manhã, tive que fazer um velório lá no Memorial Park. Quando a gente chega no Memorial Park, a gente pensa que aquilo é um jardim, né? Tudo bonitinho, mesmo tempo de seca, é um jardim lindo. Embaixo tem corpos em decomposição. E assim pode ser a nossa vida, sepulcros calhados, tão bonitinhos por fora e por dentro uma podridão. É aquela pessoa que você conhece e fala, nossa, que fulano simpático, que menino bonito, que menina bonita. Aí quando você conversa meia hora, aquela beleza toda, sabe? Que é de rosto e de físico, vai ficando para trás. É um pouco isso que acontece com a nossa fé, quando nós nos apegamos demais às leis, né? E principalmente na religião, né? Não vou entrar em detalhes aqui, se é ou não neurose coletiva, né? Isso fica aí a discussão, mas tem gente que joga isso na cara da gente até hoje, e a gente reforça isso ainda com as nossas atitudes. Mas a religião, às vezes, ela dá essa impressão, né? Para os que estão de fora, que é simplesmente o cumprimento de um ritual, né? A gente fala que é católico, a pessoa já olha para a gente, vai à missa todo domingo, né? Isso define o católico. Além de ir à missa todo domingo, que é preceito, para além do cumprimento de um preceito, está o sentido do porquê que você vai à missa todo domingo. Qual que é o sentido de participar da celebração da Eucaristia? A comunhão, ou seja, para que você conviva com os seus irmãos, né? Você partilhe um espaço comum, daí fazer a comunhão, mais do que fazer a comunhão, né? Estar em comunhão, e isso é importante a gente ressaltar. E por isso, o evangelho de hoje é muito importante para nós. Retomando também o que Paulo diz na segunda leitura. Ele vai dizer, cuidado, porque a religião verdadeira é aquela religião que assiste os órfãos e as viúvas. O que significa isso? Ou seja, no tempo de Jesus, é aquela religião que cuida daqueles que são mais desvalidos, né, daqueles que não têm tanto poder econômico, que não têm saúde. Essa é a verdadeira religião. Paulo vai dizer isso para a gente também. E aquela que não se deixa contaminar pelas estruturas do mundo. Essa é a verdadeira religião, né? Então, eu acho que vale muito a pena. Rapidinho, então, Marcos, vamos fazer essa dinâmica para a gente terminar a nossa homilia. E a gente vai percebendo como que o Salmo de hoje, na verdade, nos ajuda a compreender o Evangelho, né? Então tá assim, quem pode entrar no santuário do Senhor? Quem pode habitar no seu Monte Santo? Você vai ler versículo por versículo, que são acho só 4 versículos, 5, né? Mas não são tantos, 3, isso. É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Imagina só, quem pode entrar no céu? Aquele que caminha sem pecado. Só daí todos nós já estamos excluídos. Alguém que caminha sem pecado? É um texto que incomoda. Por que, padre, que este texto está colocado desta forma, de uma forma tão dura? Ou seja, quem pode entrar no reino dos céus? Quem pode habitar no santuário do Senhor? Aquele que caminha sem pecado. Será que o salmista não sabe que ao dizer isso já excluiria o povo de Israel e a nós? Não, o salmista diz isso, sabe para quê? Para você perceber que o céu não se compra, que o céu é dom, e que apesar dos pesares, Deus quer te salvar. É por isso que está colocado aí. Que você pensa, nossa, mas como que eu vou entrar no céu? O caminho cheio de pecado. Por isso que está colocado aí, para você perceber que a salvação é graça. Por isso a gente retoma na liturgia da Eucaristia. Daqui a pouquinho vocês vão falar isso, quando o padre, né, fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, felizes os convidados, né, para a ceia do Senhor. Aí vocês dizem uma frase muito bonita, que é a frase do centurião romano, que é assim, Senhor, eu não... Como é que era? Repetem aí. Senhor... E não é mesmo, nem vocês e nem eu. Por dignidade, a gente não chega ao céu. Por que eu falo isso? No sentido mais profundo. Porque ninguém é tão digno para merecer o céu. Por mais santo que você seja, algo na sua vida resvala de vez em quando, porque nós somos humanos, né? A natureza humana tem sempre
a possibilidade da liberdade, a possibilidade do não e a possibilidade da corrupção, né? Então, por isso que está aí. Então, cuidado, porque uma das coisas que às vezes a lei da religião nos coloca é que a gente chega ao céu, por exemplo, orando muito. Você pode ser simplesmente um hipócrita, como diz Jesus, que louva a Deus com os lábios, mas que está com o coração super vazio, não é isso que ele diz? Hipócritas, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque vive cheio de maldade. Quando a gente faz esse tipo de anúncio e de denúncia, as pessoas ficam incomodadas, né? Às vezes ficam incomodadas, mas a gente precisa falar disso, porque na nossa igreja, na nossa comunidade acontece isso, né? Pecados que nós cometemos dentro da Eucaristia, né? Pecados simples, aparentemente simples, mas que têm um grande peso na vida espiritual. Como, por exemplo, as pessoas que vêm à missa para reparar quem entra ou não na fila da comunhão. Fulano está entrando na fila da comunhão, não devia entrar. Porque a norma canônica diz isso, tudo bem, a norma canônica diz isso. Mas a consciência é do fulano com Deus. Se alguém tem que dizer alguma coisa, quando ele procurar o padre vai orientar, o bispo vai orientar. Mas você vem à missa para isso? Para olhar se o seu irmão está entrando ou não na fila da comunhão? Está na missa todo dia. E daí? Né? Reza todo dia o terço, mas não é capaz de se comunicar bem com o marido em casa. E daí? Coerência, né? Honra a Deus com os lábios, mas o coração está super distante. E essas coisas acontecem na nossa vida, por isso que a gente tem que vigiar. O que mais diz aí? Quem pode entrar no santuário do Senhor? Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobra de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Imagina, quem em nada prejudica o seu irmão. Quem nada prejudica... Quem nunca prejudicou ninguém? Nem em pensamento assim, né? Nem numa espécie de elucubração sobre o que é ou não é a vida do outro. Difícil, né? Quem não insulta o vizinho de vez em quando, né? A gente brinca. Principalmente quando o vizinho é meio chato, que coloca um som do Amado Batista às 8 horas da manhã no último volume, né? Como é que você não vai pensar alguma coisa, né? Meus vizinhos não fazem isso não, são excelentes, tá? Todos que eu tenho. Tem vizinho por aqui. Não são de vocês que eu estou falando, tá bom? Mas enfim, vamos lá, Marcos. Quem pode entrar no santuário do Senhor? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Essa última parte também é muito complicada, porque nós vivemos num tempo em que cada vez mais nós estamos interessados nos resultados financeiros, né? É só você dar uma passadinha no seu Instagram que você vai ver tutorial para ficar rico o tempo todo. De crianças que têm 12 anos, inclusive, que tem não sei quantos mil seguidores. Ou seja, a usura faz parte do nosso cotidiano. A gente não quer viver bem, a gente quer ser rico. É diferente ter qualidade de vida e de ser rico. São coisas muito diferentes. As pessoas não lutam por qualidade de vida. Isso é algo que estão vendendo e a gente está comprando enganado. As pessoas querem ser milionárias. E é por isso que o Instagram está cheio de gente fazendo tutorial para ser rico. Né? Então, imagina, não emprestar dinheiro com usura, seja, né, se desapegar dessa cultura da usura, e usura, né, tem a ver com a palavra uso mesmo, de instrumentalizar o dinheiro, instrumentalizar as pessoas, é muito difícil. E outra coisa que diz aí é quem não suborna, ou quem não deixa se subornar contra o inocente. Um tempo de corrupção estrutural, a gente fala que é estrutural, o pessoal pensa que é brincadeira, que é discurso, mas é estrutural mesmo. E quando a gente fala que é estrutural, a gente fala de coisas concretas. Por exemplo, o tráfico de influência, que todos nós podemos cair na tentação. Eu sou amigo daquele cara lá que é o dono do supermercado, eu sou amigo daquele cara que tem um cargo lá, eu vou ver se ele não arruma uma vaga lá para o meu filho, ou uma vaguinha lá para minha sobrinha. Não importa se o meu filho ou se a minha sobrinha não são tão competentes quanto o outro que poderia concorrer, mas como eu sou amigo, isso é o que, gente? Suborno contra o inocente. O cara nem tá sabendo que vai perder a vaga, porque você é amiguinho do dono da empresa.
Mexe, né? Sabe o que mexe? Porque acontece isso com todos nós, da minha família e comigo também. Se a gente não se cuidar, a gente cai em pequenas corrupções. É estrutural por causa disso, porque vem da nossa estrutura, né? Primeiro do que é o antropológico e depois do que é as estruturas sociais, que às vezes nos empurram, né, para a corrupção mesmo. A gente vê tanto pilantra se dando bem e tanta gente honesta passando necessidade, né? Então, até as crianças vão colocando na cabeça, ó, o mundo é dos... O mundo é de quem? O mundo é dos... E o inferno também é. As duas coisas. A gente cresce com isso. Uma outra coisa que disse aí, bem no início, e eu termino com isso, é a questão da justiça. Aquele que tenta viver uma vida com justiça. E a última reflexão, né, que eu coloco para vocês, para a nossa vida pessoal, né, para a vida de cada um de vocês, mas para a nossa fé também. O nosso conceito de justiça que está muito atrelado ao conceito de vingança, mais do que justiça, né? Quem é que vive uma vida buscando realmente justiça? A maioria das vezes nós buscamos revanche, o que nós buscamos é vingança. Fulano fez, vai ter que pagar. Isso não é justiça. Isso é vingança. Pode até ser que, vamos falar assim, né, essa dinâmica da retribuição ou do pagar o dano que você fez, de alguma forma, né, esteja inserido no conceito de justiça. Mas isso não é justiça no sentido estrito da palavra. Isso é um aspecto do que nós chamamos de justiça, ou dos mecanismos de justiça. O que vocês querem da vida? Justiça ou vingança? É uma pergunta importante para a espiritualidade. Porque quem busca vingança nunca consegue perdoar, sabia? Por isso que eu estou falando isso. Não estou falando isso de graça. O conceito de justiça está atrelado na teologia ao conceito de misericórdia e de perdão. Se você busca vingança, você não perdoa. Se você busca justiça, tem possibilidade de perdoar. É importante isso, né? Fiquem tristes, não. O bom é a gente saber que esse salmo está colocado aí para falar duas coisas. Você não compra o céu, nem com o seu dinheiro, nem com a sua oração, e nem mesmo vindo à missa. Se você acha que vai ganhar o céu porque vem à missa, está enganado. Não é via missa, né? Claro que nós gostaríamos que vocês continuassem conosco, porque faz parte da fé. A fé é comunitária. Nós não compramos o céu, por um lado isso. Por outro lado, a certeza de que, como nós não podemos comprar o céu, Deus, na sua infinita misericórdia, quer nos salvar, né? E aí estende o braço para nós, aliás, e nos doa isso, né? De uma forma bondosa, de uma forma misericordiosa. Não temos, então, a possibilidade de comprar o céu, mas podemos receber essa graça. É só correr e abraçar o dom. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.